Oi, eu sou a Erika Laet, aqui do canal Lucrando com Crochê. Vamos começar fazendo uma base, mas antes de começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal para você acompanhar todos os vídeos que eu vou colocar aqui. Vou iniciar então fazendo 13 correntinhas, porque eu quero uma bolsa pequena. Fiz então aqui 13 correntinhas, faz elas mais soltinhas e tenta fazer elas do mesmo tamanho, para que a base fique mais certinha. Como eu disse, eu quero uma bolsa pequena. Uma bolsinha que seja para carregar um batom, um gloss, um cartão, um celular. Mas se você quer uma bolsa maior, então você vai aumentar aqui a quantidade de correntinhas. Pode fazer o tamanho que você quiser. Quanto mais correntinhas você fizer, mais larga ela vai ficar, tá bom? Todas as vezes que precisar fazer aumento para que a sua bolsa fique maior, eu vou te mostrar. Caso contrário, é só seguir conforme eu estou fazendo. Então, terminou as correntinhas, agora vamos fazer pontos baixos aqui atrás das correntinhas, nessas alcinhas que temos aqui. Todas as alcinhas. Então, a gente vai fazer um ponto para cada. A correntinha tá aqui, vamos virar, e aqui já tem a minha primeira alcinha. Laço o fio, dou uma alturinha e faço meu ponto baixo. Faz os pontos bem soltinhos, para a base não ficar retorcida. Então, em todas as alcinhas, sempre atrás da correntinha tem uma alcinha. Vamos fazer até chegar lá no final. Fiz então todas as alcinhas, aqui é o meu nozinho inicial, não tem a alcinha, então eu vou desmanchar. Por eu ter feito 13 correntinhas, então eu vou ter aqui um total de 12 pontos baixos. Então, a quantidade que você fez de correntinhas, você vai ter um ponto a menos, porque aqui a gente desmanchou primeiro. Então, desmancha, puxa aqui e vamos dar sequência. Aqui nesse finalzinho, precisamos fazer uma curva, porque a nossa base vai ser oval. Então, no mesmo lugar que saiu esse último ponto, vamos fazer mais dois. Coloca a agulha no mesmo lugar, laça o fio, faz um. Agora, eu vou fazer no mesmo lugar, mais um. Lembrando de fazer eles bem soltinhos. Então, assim, ficou a minha curvinha. Agora, eu vou fazer um ponto para cada correntinha até chegar aqui no final. Esse fiozinho inicial, eu vou deixar ele aqui rente ao trabalho. Então, vamos colocar a agulha embaixo da correntinha. Ó, embaixo da correntinha, o fiozinho para ser arrematado vai ficar aqui por cima. A gente laça o fio e faz um ponto baixo. Embaixo da correntinha, o fiozinho fica por cima. Faz um ponto baixo e isso vai fazer com que o fiozinho fique arrematado e escondido aqui atrás do ponto. Fiz então toda a minha carreira com ponto baixo. Depois da minha curvinha aqui dos 3 pontos juntos, deu um total de 11 pontos baixos. Então, terminou aqui a minha última, a gente tem a nossa curva. Na nossa curva também precisamos de 3 pontos. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto e o último que fizemos agora. Repara que eles estão no mesmo lugar, saindo do mesmo lugar. Então, vamos colocar mais um aqui dentro para completar a nossa curva com 3 pontos. Coloca aqui no mesmo lugar e faz mais um ponto. Então, completei a minha curva aqui com 3 pontos juntos. Eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo. Então, eu vou colocar a minha agulha embaixo dessa correntinha do meu primeiro ponto. O primeiro ponto tá aqui e aqui tem a correntinha. Eu vou colocar a agulha embaixo dela, vou laçar o fio e já vou passar por dentro da agulha. Assim. Então, fechei a minha primeira carreira com o meu ponto baixíssimo e fica assim. Agora, vamos dar sequência para a próxima carreira. Se você estiver fazendo maior, não vai mudar. Continua fazendo do mesmo jeito que eu estou ensinando. A única diferença é que você vai ter mais pontos. Mas o processo de fazer a curva não muda, tá bom? Então, agora, para fazer a próxima carreira, vamos fazer aumento. Porque aqui a lateral, ela precisa crescer. Então, aqui nesse próximo ponto, tá vendo que aqui temos um ponto baixo que tem essas duas perninhas. Vamos colocar a agulha no centro dele, assim.
aqui também tem que sair no centro. Percebe que tem as duas alcinhas, então ele está no centro. Laça o fio, aqui a gente vai fazer 2 pontos, porque precisa de aumento. Então, fiz um, coloco a agulha no mesmo lugar, vou fazer mais um, faz bem soltinho, tá? Então, fiz 2 pontos aqui no meu primeiro ponto. Agora, aqui é reto, então eu vou continuar fazendo um ponto para cada, até chegar aqui na minha curvinha, que eu tenho 3 pontos. Então, eu vou fazer aqui até aqui, um ponto para cada. Aqui na minha curvinha, a gente vai fazer aumento. E lembrando que a gente vai fazer ponto centrado, então vamos colocar a agulha no centro do ponto. Aqui atrás também tem que sair no centro. Verifica que as duas perninhas, ó, uma de cada lado e uma em cima. Então, tem que ser sempre assim. Se não ficou, tira a agulha e faz de novo. Isso vai fazer com que a sua base fique mais estruturada e os seus pontos fiquem mais fechadinhos. Então, um ponto até chegar lá do outro lado. Fiz então aqui, até chegar no meu último ponto, deu um total de 10 pontos baixos. Agora aqui chegou a minha curva. Percebe que temos 3 pontos juntos. E em todos os 3 pontos, vamos colocar um aumento. Então, aqui vai dar um total de 6 pontos. Se você abrir, você consegue ver as duas perninhas, ó. Uma, aqui temos mais uma, e aqui temos a última. Todas saindo do mesmo lugar. Então, vamos colocar a agulha no centro, certo? Laça o fio. Faz bem soltinho, 2 pontos. Agora aqui o próximo, o Vzinho tá aqui, coloca no centro e faz mais 2. E aqui é o último, vamos também fazer 2. A curvinha tá pronta. Certo? Se você faz soltinho, ela preenche os espaços vazios. Quando você faz apertado, ela vai puxando e aí vai formando buraquinho. Então, quanto mais soltinho você faz, ela preenche, tá vendo? Agora, a gente vai fazer um ponto para cada, até chegar aqui na outra curvinha, onde tem os 2 pontos juntos. O terceiro, a gente já fez um aumento. Então, agora falta fazer aumento somente nesses 2. Aqui vai dar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Fiz 10 pontos, cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho 2 pontos juntos. Percebem? Sai do mesmo lugar. Vou colocar a minha agulha no centro, vou laçar o fio, vou fazer 2 pontos. Agora, aqui é o meu último. Aqui, as duas perninhas. Vou fazer também 2. Aqui, eu já fiz 2, então, completa a minha curva com 6 pontos. Parece que tá um vazio aqui. Aqui, a gente faz o fechamento da carreira. Então, eu vou colocar a agulha na correntinha do meu primeiro ponto. Aqui é o meu primeiro ponto. Tá vendo aqui? Então, eu vou colocar nessa correntinha, não é essa. Essa correntinha aqui é o fechamento da outra carreira. Então, essa correntinha, eu vou colocar a agulha, eu vou laçar o fio e eu já vou passar aqui, ó, por dentro, formando um baixíssimo. E agora, preencheu aquele espaço, fechando a minha carreira e ficando assim. Como eu disse, eu quero uma bolsa bem petitinha, então a minha base, ela vai ficar desse tamanho. Agora, se você quer maior, então a quantidade de correntinhas vai fazer com que a sua bolsa cresça assim. A quantidade de carreira vai aumentar a sua base assim. Então, se você quer uma bolsa mais grossinha, você vai aumentar a quantidade de carreiras aqui. Para você aumentar essa base, eu tenho um vídeo que ensina lá no meu Instagram, mas se você já tem experiência, é só seguir fazendo o padrão de base circular. Eu fiz então aqui o fechamento com baixíssimo para mostrar para você que vai fazer uma próxima carreira. Quando você terminar a sua base com a quantidade de carreiras que você quiser, o seu fechamento não vai ser com baixíssimo. Eu vou te mostrar agora. Vamos desmanchar. Então, termino assim. Vou colocar a agulha de trás para frente nessa mesma correntinha em que fizemos o fechamento do baixíssimo. Coloca essa alcinha aqui no gancho da agulha, leva lá para trás. Levei a laçadinha lá para trás, então agora eu vou entrar aqui nessa alcinha. Tá vendo a minha primeira correntinha que eu tenho aqui?
eu coloco a minha agulha dentro dela, pegando apenas uma alcinha, mais essa alcinha que fica aqui atrás do ponto. Em todas temos essas alcinhas, tá? Então, vamos pegar sempre uma alcinha da correntinha e mais a alcinha que fica aqui atrás do ponto. Vou colocar essa alcinha aqui também, ajusto puxando o fio do rolo, laço o fio, dou uma alturinha e faço um ponto baixo. Então, próxima correntinha, no meio da alcinha, mais a alcinha que fica atrás do ponto, laço o fio, dou uma alturinha, faço um ponto baixo. Vou fazendo isso, serão 2 carreiras de ponto baixo. Essa carreira estamos pegando apenas uma alcinha e mais a alcinha que fica aqui atrás do ponto. Essa alcinha vai dar mais estrutura na bolsa e vai evitar que fica furinhos aqui nessa divisória entre a base e o corpo da bolsa. E pegando apenas uma alcinha, vamos ficar com esse detalhezinho aqui. Então, faz com que a bolsa fica mais bonita. Vai fazendo isso, terminou a carreira, vamos fazer o fechamento e fazer mais uma carreira de ponto baixo centrado. Eu volto aqui para mostrar para vocês. Terminei a minha carreira, vou fazer o fechamento colocando a agulha de trás para frente na primeira correntinha, levo essa laçadinha para o gancho da agulha e levo lá para trás. Ajeito aqui. Agora, eu vou colocar minha agulha no centro do ponto, que está embaixo da laçadinha que levamos para trás. No centro, coloco essa alcinha aqui também, ajusto puxando o fio do rolo, dou uma alturinha, laço, faço um ponto. Agora, é ponto baixo centrado, então vou colocar no centro de todos os pontos, fazendo um ponto baixo. No centro, dou uma alturinha, faço um ponto. Ó, no centro, dou uma alturinha, faço um ponto. Ponto baixo centrado é um ponto que dá mais estrutura para a bolsa e ele também faz com que os pontos fiquem mais fechadinhos. Então, se você quer uma bolsa fechadinha, que não precisa pôr forro, é fazer um ponto baixo centrado. Não tem erro, é um ponto fácil e que fica muito bonito. Terminando, eu volto aqui para mostrar para vocês como vamos fazer a nossa próxima carreira. Terminei a minha carreira, vai ficando assim a subida da bolsa, a nossa base. Bem bonitinha. Agora o fechamento é um pouquinho diferente. Coloco a minha agulha de trás para frente da primeira correntinha e levo essa laçadinha lá para trás. Todas as carreiras vamos fazer esse fechamento, então sempre que você tiver dúvida, que for fazer um fechamento, volta o vídeo para você ver como que eu fiz. Levei a laçada lá para trás, vou ajustar puxando o fio do rolo para que ela fique assim menorzinha. Agora eu vou laçar o fio e vou fazer aqui um ponto. Fiz aqui um ponto, agora eu vou entrar no centro do ponto que está embaixo da laçadinha. Aqui eu tenho a laçada, aqui eu tenho um ponto. Eu vou entrar no centro dele. Assim. Vou laçar o fio e vou trazer aqui pra cima. Tô aqui com as duas. Eu não vou fechar. Eu vou tirar a minha agulha, eu vou colocar ela do outro lado, igual estou fazendo, e essa alcinha eu vou passar por dentro dessa. Então, eu giro a agulha pra passar com mais facilidade. Então, esse é o fechamento da carreira que vamos fazer, todas as carreiras dessa forma. Agora, vamos iniciar fazendo os pontos. Agora, esse processo que vamos fazer aqui vai se repetir em volta de toda a bolsa e em todas as carreiras do mesmo jeito. Fiz o meu ponto aqui, agora eu vou entrar no pezinho dele. Tá vendo que aqui tem o ponto, aqui tem o que eu fiz e aqui tem um ponto. Eu vou entrar no pezinho dele, assim. Vou laçar o fio e vou dar uma altura. A agulha tem que ficar reta. Fiz isso aqui, agora eu vou pular um, eu vou entrar no segundo. Então, pula um, entra nesse no pezinho, ou então no centro da carreira de baixo. Assim. Laço o fio, vou ficar com 3. A agulha tem que ficar reta, então você ajusta o fio até que todos fiquem do mesmo tamanho. Laça, passa por dentro das 3. E vai ficar assim. Para finalizar, eu vou entrar aqui, ó, no centro do ponto,
de onde eu acabei de trabalhar. Tá vendo que o fio tá saindo daqui? Jogo aqui pro lado, eu vou ver que eu tenho um ponto. Vou colocar minha agulha no centro, vou laçar e vou fazer um ponto centrado. Então, é isso. Vamos fazer esse conjunto e finalizar com um ponto centrado atrás da última laçada que fizemos. Novamente, entro no pezinho de onde eu terminei o ponto, aqui, vou laçar o fio, vou dar uma altura. Agora, eu vou pular um, vou entrar no segundo, assim. Dou a altura, laço, tiro as 3. Tirei as 3, agora eu faço um ponto aqui nesse ponto que fica junto onde eu fiz a última laçada. No centro dele, faço um ponto. Terminei mais um. Então, é isso. Vou fazer novamente aqui com vocês. Entro onde eu acabei de trabalhar, lá no pezinho dele, no centro da primeira carreira, dou uma alturinha. Pulo um ponto, entro no próximo. Dou uma alturinha, laço, tiro as 3. Agora, eu vou entrar no ponto onde eu acabei de trabalhar. Não é aqui, não é aqui, é sempre onde eu acabei de trabalhar. Pode ver que o fio tá saindo dele. Então, eu vou entrar aqui, ó, no centro e vou fazer um ponto. E vai ficando assim. Conforme vamos fazendo as carreiras, ele vai se formando melhor, tá? Então, o processo é esse, é bem facinho de fazer, conforme você vai fazendo, você vai criando prática. Então, tem dúvida, volta o vídeo, vai fazendo pausadamente para que ele fique bem certinho e vai ficar um ponto bem bonito. Vou fazer mais uma vez com vocês. Entro aqui onde eu acabei de trabalhar, laço o fio, dou uma alturinha, pulo um ponto, entro no segundo, aqui no pezinho dele, no centro da carreira de baixo. Fiquei com 3, laço, tiro as 3. Aí, para finalizar, eu faço um ponto centrado atrás do ponto que eu acabei de trabalhar. Pronto. Vai fazendo isso em toda a carreira. Quando estiver no último, eu volto aqui para mostrar para vocês como vamos finalizar e fechar a próxima carreira. Fiz aqui o meu ponto centrado. Agora, eu vou colocar minha agulha de onde eu acabei de fazer o ponto, aqui no mesmo lugar, vou laçar o fio. Agora, aqui eu tenho um ponto, eu vou entrar de onde tá saindo o primeiro, tá? Então, eu vou finalizar pegando onde tem o meu primeiro ponto. E aí, vai dar certinho essa combinação de pontos. Laço o fio. Fico aqui com 3, laço, tiro as 3 e eu não preciso finalizar com ponto centrado porque eu já tenho aqui o primeiro que fizemos. Então, eu não preciso. Vai terminar desta forma. Dou uma alturinha aqui, ajeito e a primeira carreira ficou assim. Agora, vamos para a próxima carreira. Eu vou fazer o fechamento mais uma vez para mostrar para vocês como é. Coloco a minha agulha de trás para frente nessa primeira correntinha, levo essa laçadinha lá pro gancho da agulha e levo lá para trás. Ajeito para que ela se feche. Ela tem que ficar do tamanho das outras correntinhas. Coloco a minha agulha, ajusto aqui puxando o fio do rolo. Ficou do tamanho de um ponto, agora eu laço, faço um ponto. Feito isso, vou entrar aqui no centro do ponto que está debaixo da minha laçadinha. Entro, ó, no centro, vou laçar o fio e vou dar uma alturinha. Agora que eu não vou fechar o ponto, eu vou tirar a minha agulha, eu vou colocar ela do outro lado, assim, e vou passar essa alcinha por dentro da primeira. Vai ficar desta forma. Feito isso, agora eu vou entrar aqui, ó, no pezinho do ponto de baixo, tem o ponto que eu acabei de fazer, e aqui é o primeiro ponto. Então, eu vou entrar lá nele, no pezinho dele, vou laçar o fio, vou dar uma alturinha. Agora, eu vou entrar no pezinho do próximo ponto. Percebe que agora eu vou ter um pontinho no meio das minhas alcinhas. Então, eu vou pegar sempre ele. Coloco aqui, ó, no pezinho dele,
laço o fio, fico com 3, laço, tiro as 3. Tirei as 3, volto aqui no ponto em que eu acabei de trabalhar, só que agora é no centro dele e não no pezinho, no centro, laço, faço um ponto. E agora vai se formando, vamos fazendo e vai se formando. Vou entrar onde eu acabei de trabalhar, aqui, laço o fio, dou a alturinha. Entro aqui, tá vendo meu ponto baixo aqui? Entro no pezinho dele, laço o fio. Fico com 3, laço, tiro as 3. Agora, eu vou finalizar fazendo um ponto baixo centrado no ponto que eu acabei de trabalhar. Só que eu não vou pegar no pezinho dele, eu vou pegar no centro dele. Então, aqui, vou fazer um ponto. Então, eu primeiro pego no pezinho dele e faço esse alongado. E finalizo pegando no centro. É só você afastar que você vai ver as duas alcinhas e você vai pegar no centro. Depois é só você ajeitar. Terminei mais um conjunto. Volto então aqui no ponto que eu acabei de trabalhar. Laço o fio, dou a alturinha. Aqui o meu ponto baixo, entro no pezinho dele. Laço, fico com 3. Vou laçar, vou tirar as 3. Para finalizar, eu entro no ponto que eu acabei de trabalhar, no centro dele. E faço um centrado. Então, é isso. Vamos fazendo esses pontos até terminar toda a nossa carreira. Terminou a carreira, faz o fechamento igual eu mostrei e depois é só dar sequência, pegando sempre no último ponto trabalhado e depois no pezinho do ponto baixo. Fica com 3, laça, tira as 3. Volta no ponto que foi trabalhado, mas faz um ponto centrado. Não tem segredo, é muito fácil, fica assim, ó, bem bonito. Conforme você vai fazendo, vai ficando mais bonito. Tenha controle na hora de fazer para ficar sempre do mesmo tamanho e isso vai fazer com que eles fiquem alinhadinhos. Voltei aqui para mostrar para vocês como que tá ficando. Fica bem alinhadinho, tá vendo? Bem bonito. E agora eu vou fazer mais um fechamento com vocês. Então, eu terminei aqui com um ponto baixo centrado. Eu volto onde eu fiz o meu último ponto. Laço, trago aqui pra cima. Aqui no próximo ponto centrado, eu entro no pezinho dele e vou ficar com 3. Agora, eu laço, tiro as 3. Volto aqui onde eu trabalhei pra fazer o ponto baixo centrado. Laço, faço um ponto baixo centrado. Agora, precisamos terminar. Vamos finalizar, então, no último ponto trabalhado e no primeiro ponto trabalhado. Lembrando que não precisamos fazer o ponto baixo centrado, esse daqui, porque já temos ele aqui. Então, entro onde eu acabei de trabalhar, laço, e agora entro o primeiro trabalhado. Fico com 3, laço, tiro as 3. E assim finaliza a nossa carreira. Agora eu vou fechar a carreira, vou subir para a próxima, coloco a agulha aqui nessa correntinha deitada, levo essa alcinha lá para trás, ajeito aqui, puxo o fio do rolo até que essa alcinha fique do tamanho de um ponto. Agora eu vou laçar o fio, vou passar aqui por dentro. Entro agora no centro desse ponto que está embaixo da laçadinha. Aqui temos a laçada, aqui temos um ponto baixo, eu vou entrar no centro dele. Aqui. Aqui eu também tenho que sair no centro, tá? Vou laçar o fio, trago aqui pra cima. Agora, eu tiro a minha agulha, coloco ela do outro lado e eu vou trazer essa alcinha por dentro dessa. Assim. Feito isso, agora eu começo a fazer os pontos. Então, o primeiro ponto eu faço no pezinho do ponto que eu acabei de trabalhar, que é esse. Então, eu coloco aqui no pezinho dele, laço e dou a alturinha. Agora, eu entro no próximo, aqui tá o meu ponto baixo, eu vou colocar aqui no pezinho dele. Fico com 3. Agora, eu vou laçar, vou tirar as 3. Para finalizar, eu vou fazer um ponto centrado aqui no último ponto trabalhado. Dou alturinha e faço ponto. Finalizei, então, aqui
o meu ponto. E é isso, então agora é só ir fazendo. Eu quis vir aqui só para mostrar novamente o fechamento de carreira e o início, porque às vezes pode parecer um pouquinho complicado, mas é bem facinho, então vai fazendo. Agora aqui você pode fazer conforme o tamanho que você quer para sua bolsa. Eu vou fazendo a minha e quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar para vocês o tamanho que deu, a quantidade de carreiras e a medida. Terminei então aqui o comprimento que eu quero para minha bolsinha, deu 17 centímetros e meio, quase 18. Então fizemos aqui a primeira carreira de ponto baixo normal e aqui eu fiz 18 pontos com essa trama aqui trabalhada. Agora, para finalizar, eu vou fazer acabamento em baixíssimo e depois vamos colocar o nosso fecho. Então, para fazer o acabamento de baixíssimo, eu já coloquei a laçadinha lá para trás, igual todos os fechamentos. Só que agora, em vez de colocar a agulha no centro do ponto, vamos colocar nessa laçadinha que levamos lá para trás. Porém, somente em uma alcinha. Então, percebe que aqui tem duas, eu vou colocar pegando apenas uma, mais essa alcinha que foi lá pra trás. Se precisar, puxa o fio do rolo pra ajustar, laça o fio e traz aqui pra frente. Trouxe aqui pra frente, agora aqui na próxima correntinha, eu já vou colocar minha agulha, pegando apenas uma alcinha, só a alcinha de cima. Laço o fio, trago aqui pra frente e já passo por dentro da alcinha da agulha, formando um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer acabamento em baixíssimo, em volta aqui de toda a bolsa, pegando apenas a alcinha de cima dessa correntinha. Então, eu coloco aqui a agulha na próxima correntinha, pegando apenas uma alcinha, laço o fio, passo aqui por dentro. Vai fazendo esse ponto soltinho, porque senão vai funilar a boca aqui da bolsa, tá? Então, próxima correntinha, apenas uma alcinha e passa por dentro. É bem simples, é ponto baixíssimo para quem já conhece e vai ficando assim, esse acabamento. Então, eu vou fazendo aqui, terminando eu volto aqui com vocês. Terminei aqui a minha última correntinha, não vou fazer a finalização porque eu quero mais uma carreira com ponto baixíssimo, pegando somente uma alcinha. Então, aqui na primeira correntinha que fizemos, eu já entro pegando uma alcinha, laço o fio e já faço baixíssimo. Então, eu já fechei e já estou na próxima carreira. Entra aqui, próxima correntinha, pegando só uma alcinha e vamos fazer baixíssimo mais uma vez. Só para ficar com um acabamento maior, terminou essa carreira, vamos fazer o fechamento e colocar o fecho. Cheguei aqui na correntinha em que eu iniciei a última carreira, então fica assim o acabamento, a bolsinha fica assim. Já cortei o meu fio, trago ele aqui todo pra frente e vamos finalizar simulando aqui uma correntinha. Coloca a agulha debaixo da primeira correntinha, de trás pra frente. Leva esse fiozinho pra lá. E agora por dentro, vamos sair no meio dessa correntinha, que foi a última que fizemos, assim. Levo o fiozinho pra lá. E aqui simulamos a última correntinha. Esse fio, vou passar ele aqui por dentro e vou arrematar ele. Eu trouxe então como sugestão esse fecho aqui. Ele tem um fecho de lapela ou de carteiro, mas é esse que vem assim, ó, com esse imantado aqui e esse couro para ser costurável. Ele já tem os furinhos e então costuramos, né, essa parte aqui na frente e essa parte fica do lado de trás. E aí ela fica assim. Mais ou menos isso. Então, eu vou costurar aqui com vocês agora, mas essa é uma opção que eu estou trazendo. Você pode colocar o fecho que você quiser,
pode colocar apenas um botão imantado aqui, ou então tem aqueles botões de bolinha. Temos uma porção de botões aí para estar agregando valor nas nossas bolsas e deixando elas ainda mais atraentes. Lembrando que o acessório é muito importante para que a sua bolsa tenha um acabamento perfeito. Então, antes de colocar o fecho, escolhe o lado que você quer para que seja a frente. Esse ponto, ele não tem diferença, o fechamento dele é totalmente invisível, não dá para perceber onde que foi feito o fechamento, então é bem simples de escolher. É só você mesmo ver assim, se você tem um lado de sua preferência. Às vezes algum ponto não ficou legal, você não desmanchou, então é só a gente definir. Pra mim aqui tanto faz, vou pegar esse lado aqui mesmo. E agora vamos precisar de uma agulha de tapeceiro e do nosso fio. Vou passar o fio aqui. Se você quiser também selar essa pontinha para não ficar desfiando enquanto costura. Vou pegar então essa parte aqui menor primeiro, vou fazer um trançado aqui. Então eu pego a minha agulha de tapeceiro, passo aqui no primeiro furinho, trago meu fio. Entro aqui no furinho para formar um X. Isso você pode fazer do jeito que você acha que fica legal. Se você quiser fazer um do lado do outro, ou se você quiser fazer eles na horizontal, na vertical, tanto faz. Você pode escolher o jeito que você quer trançar. O importante é só usar os furinhos para que eles não fiquem assim abertos, tá bom? Então agora eu vou entrar aqui no primeiro e aqui no último. Então eu formei um X. Só ajeitar aqui. Agora eu vou deixar um pedaço de cada lado, tá? Eu vou cortar aqui o meu fio, vou deixar um pedaço, porque esse pedaço eu vou colocar ele lá dentro. Então eu vou deixar aqui, corto, vou selar só para não ficar saindo essas pontinhas, tá vendo? E aqui tá uma parte pronta. Agora eu vou fazer do lado de cá também, só vou passar de um lado e de outro, e aqui eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Finalizei então aqui, coloquei o fio nos dois fechos, então esse fecho vai ser aqui, e esse daqui vamos colocar ele aqui atrás, fechando assim. Então você define a altura que você quer que fica o seu botão. Você pode colocar ele aqui em cima ou você pode colocar ele mais embaixo, lembrando que tem que respeitar essa distância aqui. Então, por exemplo, se você quer ele mais embaixo, ele tem que ser no máximo aqui. E aí você coloca ele aqui embaixo. Agora, se você quer ele mais em cima, você vai prender ele aqui mais embaixo. Então, se quiser primeiro prender esse para você definir certinho onde que você quer e depois colocamos esse. Vou colocar então aqui o meu fecho atrás primeiro. Escolhe certinho o meio, então eu coloco aqui onde eu quero com a agulha de crochê mesmo ou com a agulha de tapeceiro. Você vai passar esses fios lá para dentro, amarrar e selar com a ponta do isqueiro. Vou fazendo aqui, mas é bem simples, é só fazer isso, amarra, dá uns 2 nozinhos lá dentro e já sela a pontinha com o isqueiro. E aí não vai correr o risco do seu fecho sair, tá bom? Fica assim, então, o fechamento. Aqui eu coloquei ele bem escondido embaixo dos pontos, fiz 2 nozinhos. E agora, para colocar esse, fecha aqui certinho e marca para ver exatamente aonde que você tem que prender, tá bom? Então, é só fazer do mesmo jeito,
marcou, centralizou, que é aqui. Mede se tá certinho a distância daqui e daqui e passa os fios lá pra dentro, dá os nozinhos e faz a selagem com o isqueiro, tá bom? Terminei então aqui. Coloquei o fecho, coloquei a etiqueta, coloquei a alça aqui do lado, tá vendo? Pegando aqui alguns pontos com a argola articulada. E aí eu coloquei essa alça de corrente, que eu acho que deixa assim essa proposta mais chiquezinha para sair à noite, para colocar um celular, um cartão. Então a corrente faz com que a peça fique assim mais sofisticada. Fiz um tassel, coloquei ele aqui preso na própria argola. O fecho assim fica atrás, aqui na frente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula!